Um programa que fala de diferentes deficiências com a naturalidade da linguagem infantil, agora chega às ondas do rádio. Turma do Bairro, um teatro de fantoches da Sorri leva lições de inclusão e cidadania através da Rádio Unesp FM. Mais inclusão, dessa vez pelo cinema. O projeto permite que crianças com distúrbios sensoriais assistam a filmes na telona em sessões exclusivas. Está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira, 23 de agosto. Boa noite. Há quase 40 anos, funcionários da Sorri em Bauru criaram uma turminha de fantoches que conversa com crianças sobre diferentes deficiências. Agora, as lições de inclusão e cidadania dos bonecos estão ao alcance de todos. A Turma do Bairro participa semanalmente do programa infantil Unespinha, da Rádio Unesp FM. Unespinha, o programa da criança, hora de conferir a Turma do Bairro. Esse pessoal tomou conta do estúdio da Rádio Unesp para falar de um assunto sério. A Turma do Bairro é um programa feito pela Sorri em Bauru há 36 anos. Os personagens vão a escolas e empresas conversar abertamente com adultos e crianças sobre inclusão e como é o dia a dia de pessoas com deficiência. Desde maio, o grupo ganhou um novo espaço para bater papo. Todos os domingos são estrelas de um quadro do Unespinha, programa da Rádio Unesp voltado ao público infantil. Nós resolvemos incluir no programa a participação da Turma do Bairro, que eles são fantásticos, eles elucidam isso, todas essas deficiências de uma maneira muito clara para a criança, uma coisa assim, reduzindo mesmo o preconceito, né? Falando muito claramente de todos os problemas, e eu acho que isso tem contribuído muito para o Unespinha. A maioria dos personagens da turma é deficiente. O Marcos, por exemplo, tem paralisia cerebral e é cadeirante. O Ronaldo é deficiente visual e a Gabriela tem síndrome de Down. Teremos a participação especial do Memorial da América Latina. Em comum, uma missão: combater o preconceito e mostrar que todos somos iguais, apesar das diferenças. Através de um teatro de bonecos, abre-se um canal de comunicação, né? E as pessoas podem abertamente questionarem, tirarem dúvidas, esclarecerem, né, dúvidas em relação às pessoas com deficiência. A participação da turma no Unespinha conta também com entrevistas. No dia da gravação que acompanhamos, representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Bauru falaram sobre a Semana de Prevenção às Deficiências, realizada no fim do mês. Isso daí são ações imprescindíveis para que o preconceito seja eliminado, porque normalmente as pessoas têm preconceito daquilo que elas não conhecem de perto. Então já se cria uma barreira aí, e a criança sendo tratada, sendo apresentada para pessoas com deficiência, convivendo com pessoas com deficiência, todo esse preconceito que existe, futuramente vai deixar de existir. Os personagens ganham vida com a dedicação dos funcionários da Sorri. A inspiração vem do cuidado e do atendimento aos pacientes que frequentam a instituição. Na assistência social e na política urbana. Cada boneco ele tem uma história, né? Ele tem a sua deficiência, mas por trás disso ele tem a história. E nós, como profissionais da saúde, convivemos com pessoas que têm esse tipo de deficiência. Então a gente pega características de cada pessoa para ajudar a montar o personagem da melhor maneira possível para passar para o público. O Davi empresta um pouco da sabedoria dele para a Karina, terapeuta ocupacional da Sorri. Junto com a bola inseparável que carrega, ele dá uma lição de como é o mundo dos autistas. Várias crianças autistas podem ter problemas de linguagem, e aí essas características vão variar. Então a gente traz a comunicação mais voltada para palavras repetitivas, mas a gente demonstra que assim, o Davi ele está ali presente e ele está compreendendo quando o nome dele é falado, quando algum assunto está acontecendo, e aí ele acaba trazendo, né? A terapeuta ocupacional entende que os personagens da Turma do Bairro cumprem um papel importante na falta de conteúdos voltados especificamente para crianças.
A gente consegue mesmo criar ali um diálogo, falar na linguagem deles. O que há neles muito é a dúvida, né? Da diferença, por que aquela criança age assim, por que ele não quer conversar, no caso do autista, que muitas vezes prefere ficar sozinho. Então a gente traz essas informações, né? Leva até eles, e aí eles vão mesmo lembrando, tia, é igual aquele que estuda comigo, e eles vão, né, assim, se assemelhando, e é muito gostoso. Quanto mais cedo você oportunizar conceitos corretos em relação à deficiência, né, atitudes, menos espaço você, né, oportuniza para a criação de diferenças, de discriminação. Pode entrar, não precisa bater. Só diga que você é da turma do bairro. Se você se sente só, chateado e tristinho, venha brincar com esse amiguinho. Para acompanhar o Nespinha e ouvir a Turma do Bairro, é só sintonizar a Rádio Nesp FM no 105,7 no domingo, às 9 da manhã. Agora à tarde choveu fraco em pontos isolados do oeste do estado, mas a partir de amanhã o sol deve predominar em todas as regiões. Os detalhes no mapa. A partir desta quinta-feira, o tempo fica firme em todo o estado até o domingo pelo menos. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 42%. Os ventos sopram fracos, a 6 km por hora. Hoje a temperatura subiu um pouco, a mínima foi de 13 e a máxima de 28 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 14 e, de novo, 28 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer mais um projeto que promove a inclusão. São sessões de cinema especialmente planejadas para crianças e jovens com distúrbios sensoriais como o autismo. Voltamos num instante só. Voltamos com uma dica para quem quer se aperfeiçoar profissionalmente. O Senai em Bauru está com inscrições abertas para cursos técnicos e de aprendizagem industrial. As informações com o repórter Otávio Frabetti. São mais de 130 vagas abertas para os cursos técnicos e de aprendizagem industrial. As inscrições terminam no próximo dia 28 de agosto. Então, para saber todos esses detalhes, a gente conversa com o Valdir Matheus, coordenador pedagógico do Senai em Bauru. Valdir, quais são esses cursos com as vagas abertas? Nós temos vagas para aprendizagem industrial, para auxiliar de produção gráfica, mecânico de usinagem e eletricista de manutenção. Já para os cursos técnicos, nós temos os técnico em manutenção automotiva e técnico em processos gráficos. Para os cursos de aprendizagem, o pré-requisito é ter de 14 anos completos na data de início do curso, em janeiro de 2018, e idade que permita ele concluir o curso antes de completar 24 anos. São cursos de 2 anos de duração, além de ter o ensino fundamental concluído. O curso de eletricista de manutenção eletroeletrônica, o pré-requisito de idade são 16 anos completos. Os cursos técnicos não há limite de idade e basta que o candidato tenha concluído no mínimo a primeira série do ensino médio para o curso de processos gráficos, que é para o período da manhã. Já para o período da noite, no técnico de manutenção automotiva, tem que ter concluído o ensino médio. E para os cursos técnicos, para a comunidade, há uma taxa de inscrição de R$ 60, que o candidato entra no site www.sp.senai.br/processo seletivo para proceder à inscrição, e lá ele emite, então, um boleto que deve ser pago na rede bancária, nas casas lotéricas, para ter a sua inscrição efetivada. Nós possibilitamos à comunidade que não tenha condição de fazer a inscrição aqui na escola. Certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Então, relembrando, as inscrições vão até a próxima segunda-feira, 28 de agosto. Se você tiver ainda alguma dúvida, o Senai fica aqui na rua Virgílio Malta, 1122, e o telefone é o 3104-3800. Otávio Frabetti para o Nesp Notícias. A gente já falou de inclusão pelas ondas do rádio. Agora você vai conhecer uma iniciativa com o mesmo objetivo, só que pelas telas do cinema. Com exibições adaptadas para crianças e jovens com distúrbios como o autismo, o projeto Sessão Azul mostra que a sétima arte é para emocionar todo mundo.
Gregório adora uma festa. Que coi, eu sou eu, que coi, eu estou ouvindo. Mas são poucas as oportunidades que crianças como ele, autistas, têm de frequentar ambientes como o cinema. Pensando nisso, esse shopping em Bauru abriu as portas para o projeto Sessão Azul, que adapta sessões de cinema para pessoas com distúrbios sensoriais. Criado em 2015 no Rio de Janeiro, o projeto já se espalhou por 14 cidades. Mais de 100 sessões já foram realizadas, beneficiando cerca de 12 mil pessoas. A Sessão Azul ela surgiu de duas psicólogas lá do Rio, a Carolina Salviano e a Bruna Manta, e que faziam já esse trabalho de socialização, né, com os pacientes delas, iam nos cinemas, iam nos shoppings. E aí a gente juntou e falou assim, mas como é que a gente vai conseguir colocar isso para mais pessoas? Como é que a gente consegue atingir mais pessoas, fazer esse trabalho de socialização para mais pessoas? E aí surgiu o projeto. E assim, um dos grandes objetivos do projeto é fazer uma adaptação da criança no ambiente do cinema, para que ela, aos poucos, ela possa vir a frequentar as sessões regulares, ou seja, as sessões sem adaptação. De acordo com a Associação Brasileira do Autismo, 1 em cada 360 crianças desenvolvem o TEA, o transtorno do espectro autista. Integrar essas crianças e as famílias em ambientes como o cinema é uma medida fundamental para o tratamento e a socialização. Durante as sessões, o som não é muito alto e as luzes ficam parcialmente acesas. Tudo para que as crianças não se sintam incomodadas e as famílias possam ficar até o fim do filme. Cláudia confirma essa preocupação. Mãe do Felipe, de 13 anos, ela conta que são poucas as opções de lazer da família. Quando a gente sai, normalmente a gente vai em locais assim abertos. No parque ou no zoológico, que é assim, um ambiente mais aberto, né? Que ele começa a ficar nervoso, por exemplo, a gente vai embora. Mas dentro do shopping é difícil. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui hoje, uma sessão assim especial para eles é muito importante, porque eles se integram, né? Que é importante, né? E a gente também, que a gente sai, a gente faz uma coisa diferente e não fica só dentro de casa, né? Bauru é a primeira cidade do Centro-Oeste paulista a receber o projeto. Para a presidente da Associação de Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo de Bauru, a AFAPAB, a iniciativa é um passo importante para a inclusão também em outros espaços. O que nós estamos adaptando aqui não é que nós vamos deixar a criança fazer tudo o que ela quer, mas é uma ponte, né? E é um local para que a família possa vir com a criança e ela começar a integrar. A gente não quer que isso pare hoje. Isso aqui é um começo. A gente quer que essas crianças consigam ir com seus pais em todos os locais. Para as famílias, cada possibilidade de sair um pouco da difícil rotina é muito importante. Cada vez que os pais acabam se isolando, as crianças se isolam também. Porque fica muito difícil a vida ali só naquela dificuldade, ali sempre naquela mesma rotina. E isso para as crianças se desenvolver é muito importante. Olha aqui o cinema hoje. Faz quanto tempo que eu não consigo trazer minha filha no cinema? E hoje eu estou tendo essa oportunidade. Você confere a programação completa do projeto Sessão Azul pelo site sessãoazul.com.br. O Nesp Notícias termina com uma dica cultural. Hoje à noite, a batucada futurista do Senzala Hightech aterrissa no Sesc com uma mistura de matizes africanas, hip hop e ritmos populares brasileiros, como o jongo, o coco e o maracatu. Destaque para o MC Sombra e seu estilo único de rimar, e também para o percussionista Junião, que tem forte ligação com a cidade. Além de músico, ele se formou em artes pela Unesp e começou a carreira de cartunista, publicando charges no extinto Diário de Bauru. O show começa às 9 da noite e a entrada é de graça. Fique então com o Senzala Hightech e a música Baile da Meia-Noite. A gente se vê amanhã. Tchau! Catola vermelha pra que combinaram, sapato bico fino, cara de malandro. Eu vou na encruzilhada, petisco no palito, dançando na alvorada, vudu no seu ouvido. Com duas bombas, gira, 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 bang, bang. No pé de aroeira, chacoalhou, caiu semente. O brinca negou, temendo topo escuro, amarelo, pipocou, toca o tambor. O brinca negou, temendo topo escuro, amarelo, pipocou, toca o tambor. Afasta aqui a cadolar, o tambor. Já com feitiço, mandando copo fechar. Que o tambor, o brinca negou, temendo topo escuro, amarelo, pipocou. Vagabundo passa mal até então. Passa nas encruzilhadas, bebe a cachaça da obrigação. Pega toda a farofa, come o frango com a mão. Os manos
cê tá louco?